Beleza. Então, crianças, mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula do dia 11/9. Hoje a nossa programação é conversar um pouquinho sobre normas de biossegurança. Eu já vou começar a falar um pouquinho da aula, mas só para poder ficar na gravação. Júlia está perguntando aqui, o conteúdo de AV1 é a resolução que não caiu na parcial e os demais conteúdos... É assim, Júlia. Para todo mundo que fez o mapa mental funcionou para vocês como uma atividade parcial. Confere? Então, o que foi cobrado de vocês no mapa mental? A RDC 786. Então, para todos vocês que fizeram o mapa mental, que levou em consideração o conteúdo do RDC 786, esse conteúdo não será cobrado de vocês em AV1. E aí, o que vai cair para vocês em AV1? Vai cair fundamentos dos programas de controle de qualidade. Então, o que é controle de qualidade, o que é controle de qualidade interno, o que é controle de qualidade externo, quais são os objetivos de cada um e como é que a gente faz aí cada um deles, o que é precisão, o que é exatidão, o que é sensibilidade, o que é especificidade. Captou, então, essa aula? A aula de hoje, que é a de normas de biossegurança, que é essa aula de fundamentos dos programas de controle de qualidade, a gente precisou de 2 encontros, né? Então, eu estou dizendo uma aula, mas foram 2. A de hoje, que é a programação, a gente falar de normas de biossegurança, e a aula da semana que vem, que é calibração de vidrarias e equipamentos do laboratório. Então, esse é o conteúdo de AV1. Para aqueles de vocês que não fizeram mapa mental, aí vão fazer uma prova disso, mais RDC 786. Quem já fez o mapa mental, está fazendo uma prova desses conteúdos, valendo até 7, porque o mapa mental vale 3. Quem não fez o mapa mental vai fazer a prova de todos os conteúdos valendo 10. Igual que nem funciona para qualquer outra disciplina que vocês já passaram. Né? Deu para entender aí, Júlia? Beleza. O Anderson, vai ser, no caso, essa de fundamentos da biossegurança, as normas e calibração, é isso? Exatamente. Para prova de AV1. Exatamente. Certo. Beleza. E aí, antes da gente começar a gravação, o que foi que ficou definido aqui? Né? A gente mudou a data de AV1. Então, originalmente, no nosso cronograma, a AV1 de gestão estava marcada para o dia 25 de setembro. Mas como aparentemente no dia 25 de setembro vocês vão ter prova de estágio, né? Então a gente trocou. No dia 25 de setembro a gente vai ter a aula de gestão e a AV1 vai ser só no dia 2 de outubro, na segunda-feira seguinte. Então fica aí registrado na gravação, para quem entrou depois ou para quem eventualmente vai faltar essa aula. Deixa eu projetar aqui a minha tela para vocês, porque falar sobre a trilha também é uma coisa que eu estava me programando para falar com vocês hoje. Beleza. Então, eu estou fazendo aqui a visualização no computador. Então, a minha visualização no computador é assim, né? Tipo uma trilhazinha de aprendizagem, chururu. E aí, ao longo da trilha, vocês vão ter as pastinhas de cada um dos nossos encontros. Essa primeira pasta é a pasta de informações importantes, onde vocês encontram o link da aula do Google Meet, né, como sempre, plano de ensino, cronograma, né, os conteúdos, nada disso aqui mudou. A única coisa que mudou é a maneira como essas informações estão sendo apresentadas para vocês. E daí em diante, cada uma dessas pastas representa um encontro. Então, isso aqui é encontro do dia 14 de agosto. Aí vocês vão encontrar a gravação da aula do dia 14 e a pasta da aula, que tem os materiais referentes a essa aula. Beleza? Aí na pasta seguinte, do dia 21 de agosto, do mesmo jeito, tem a gravação da aula do dia 21 de agosto e a pasta com os materiais referentes a esse encontro. E assim sucessivamente. A ideia é que ao longo do semestre, conforme a gente vai tendo esses encontros, essas pastinhas vão sendo alimentadas com as gravações da aula, com os materiais complementares, enfim, com tudo que for necessário para que vocês consigam
acompanhar a disciplina, né? Até o final. Né? Até o final. A gente está programado para no dia 27 a gente finalizar a disciplina com a devolutiva de AV2. Lembrando que aqui eu vou mudar, né? Eu vou trocar esse dia 25 por esse dia 2. Na verdade, isso aqui vem para dia 25, isso aqui vem para dia 2 e isso aqui vem para dia 9. Eu vou ajustar, tá? Para não gerar dor de cabeça. Aí me digam aí, vocês tiveram trabalho com o entendimento dessa. Me digam aí, para eu entender exatamente qual. O que é que vocês não gostaram desse modelo de trilha? O que é que a gente pode fazer para ajudar vocês? Com essa explicação, ajudou? Deu para entender agora como é que ela está? Ou mesmo assim ainda ficou confuso? É porque, tipo, Anderson, quando você abre a plataforma que tem os conteúdos assim, lineares, que tem o conteúdo, o primeiro conteúdo que está numa fonte maior, os demais estão ali abaixo, visualmente, assim que você vê, você já encontra o que você está procurando. Só que assim fica estranho. Você tem que abrir várias pastas. É estranho, é visualmente feio. A outra forma da plataforma ficava bem melhor de acessar as coisas. É mais confortável de ver. E tem, Querem tem que outras volte? disciplinas que estão muito mais confusas do que a tua. A tua ainda está até que de boa, tipo, tem a data, tem o cronograma certinho, mas tem outras que ficam muito confusas. Acho que dá para manter assim ou preferem que volte? Como era antes? Tá. Tá, eu não posso, por conta própria, mudar, né, assim, de cara, mas eu posso levar essa demanda para a coordenação de curso, para a direção, e aí a gente vai conversando, tá? Mas como me foi pedido para fazer a trilha, então eu vou pedir de vocês um pouquinho só mais de paciência, vamos deixar a trilha pelo menos mais uma semana aí. E tá. E aí a gente vai conversando, tá bom? Beleza. Então, o que foi que a gente falou? A gente falou da trilha, a gente falou da mudança de. Tá, a gente falou de mudança de data, de AV1, mas não falamos de mudança de horário. Emily, para tu e para os demais, né? Eu tô falando Emily porque foi quem se manifestou. Para tu não muda nada fazer a prova 6 horas ou 7h30, é isso? 6 horas é melhor, porque se eu terminar a prova de 7h30, eu consigo pegar um transporte de 8. Dá para voltar um pouquinho mais cedo, no caso, né? É, isso. De Eu tô 6. vendo Júlia colocando, se puder 6 horas também dá certo. Alguém tem. Joab também colocou, Edinaldo também colocou. Alguém tem problemas com a gente começar essa prova às 6 horas? Seis e meia. Para dar tempo para chegar, é, Lívia? Tu vem de outro lugar, é isso? Tá. Se for 6h30, dá certo para você, Lívia? A gente pode fazer assim também, Lívia. A gente pode começar de 6 horas. A gente Esse começa. horário é de outra disciplina, é isso? Esse horário é de outra disciplina? De quem? Disciplina de TCC de Bruna. É de Bruna, né? Mas dependendo da data, é só para tirar dúvida. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. A gente está falando de que dia? Nós estamos falando de 2 de outubro, né? É. 22 de outubro. Apenas.
Pronto, eu mandei mensagem aqui para ela perguntando se ela tem alguma atividade programada para esse dia. Se ela não tiver, então a gente começa. Se não, então a gente vai seguir o horário da disciplina mesmo, tá, crianças? 7h30. Eu sei que é um saco aí para quem mora fora, mas é um dia só no semestre, tá? É aula de resultados e discussão. Ah, ainda bem que eu não estou projetando a minha tela. Pronto. Ela está me respondendo aqui. Um segundo. É, não. É a aula normal de vamos respeitar, viu? Tem a aula, tem encontro síncrono com vocês, e ela disse que é de conteúdo importante, né? Vocês já estão dizendo aqui que é resultados, discussão, desenvolvimento e conclusão. Então é isso, crianças. Vocês têm aula com o Bruno de 6 às 7h30, a gente começa a perder de 7h30 a prova de gestão. No dia 2. Fechou? Beleza, quem está comigo? Prova de vida, cadê? Tá, beleza. Crianças, então hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre biossegurança. Por que eu digo conversar um pouquinho? Porque vocês já tiveram uma disciplina de biossegurança, né? Então eu não tenho a pretensão de, em uma aula, revisar com vocês tudo o que vocês viram na disciplina de biossegurança. Não. A gente vai só pontuar aqui alguns aspectos, né, de conteúdos que podem ser cobrados de vocês, de conteúdos que têm maior probabilidade de serem cobrados de vocês em provas de concurso, para que você ainda para concurso, ou de, eventualmente, até relembrar algumas coisas da disciplina, que são as mais importantes e que a gente não pode sair de gestão sem, pelo menos, pontual. Tá? Então, biossegurança é um conceito que está pautado em 4 pilares principais, né? O pilar da precaução, o pilar da proteção, o pilar da contenção e o pilar da redução de riscos. Então, os nomes, eles são muito autoexplicativos. Precaução, precaução, precaução. Proteção. Desculpa, crianças, da vida que eu vejo essa figurinha, eu começo a rir, eu não devia ter mudado. Cadê meu laser? Aqui. Então, precaução é a identificação antecipada e a avaliação de riscos potenciais. O principal exemplo que a gente tem de precaução em biossegurança é quando, por exemplo, vocês estão montando um mapa de riscos do laboratório de vocês. Quando vocês entram no hospital, vocês veem um mapa de riscos do hospital, né? O que é isso? É a identificação antecipada de riscos em potencial. Uma vez que eu identifique antecipadamente riscos em potencial, eu consigo fazer alguma coisa para prevenir, ou pelo menos minimizar o risco daquele acidente acontecer. Proteção, por outro lado, tem a ver com garantir a segurança das pessoas. Proteção é muito bem representado, por exemplo, pelo uso de equipamentos de proteção individual e pela presença dos equipamentos de proteção coletiva do laboratório, né? Chuveiro, capela de fluxo laminar, né? Extintor de incêndio, por aí vai. E, de maneira mais clara, né? Os equipamentos de proteção individual. Contenção tem a ver com manter tudo o que há de contaminado ou manter o ambiente contaminante restrito ao hospital em que a gente se encontra, ao laboratório em que a gente se encontra. Então, por exemplo,
Quando vocês estão lá no laboratório escola, vocês estão utilizando aqueles pijaminhas agora, né? E aí vocês não podem vir de casa com pijaminha. Vocês têm que chegar um pouquinho mais cedo no laboratório, ir até o banheiro, aí tira a roupa que veio, coloca o pijaminha, aí entra no laboratório. Aí sai do laboratório, aí vai até o banheiro, tira o pijaminha. É assim ainda que vocês estão fazendo? Ou eu estou me passando aqui? Vocês fazem isso? Faz parte da rotina de vocês? Porque eu estava lá quando esse protocolo foi implementado, né? Acredito que ele ainda está em vigor, né? Então, o que é isso? O objetivo é contenção. Contenção de quê? De contaminação. Para evitar que essa roupinha contaminada de vocês, por exemplo, contamine o ônibus que vocês estão pegando, contamine o carro que vocês estão pegando, contamine a comida que vocês vão comer quando vocês saírem do laboratório, contamine as pessoas que vocês vão abraçar quando vocês saírem do laboratório. Né? E redução de riscos é uma coisa transversal. É uma coisa que está perspassando pela contenção, pela proteção e pela precaução. Sempre com o objetivo de minimizar o máximo possível o risco de contaminação das pessoas e o risco de contaminação do ambiente a partir dos resíduos que são gerados no laboratório. Então, em cima desses 4 pilares, a gente vai construir todas as classificações, tanto dos nossos ambientes, como dos micro-organismos com os quais nós estamos trabalhando. E a partir da classificação do ambiente em que eu me encontro, né, de qual categoria ele pertence e qual micro-organismo eu vou conseguir fazer o manejo dele, a partir dessa classificação, a gente vai conseguir casar direitinho. É como se fosse aquela brincadeira infantil de encaixar um triângulo no espaço do triângulo, de encaixar um quadrado no espaço do quadrado. Cada tipo diferente de micro-organismo possui um risco em potencial diferente. E esse risco em potencial diferente, esse risco em potencial, que é diferente de micro-organismo para micro-organismo, ele pode ser avaliado tanto a nível individual, como a nível coletivo. Existem micro-organismos que são extremamente patogênicos a nível individual, mas que representam pouco risco a nível coletivo. Existem outros micro-organismos que têm um grande risco coletivo, mas pouco risco individual. O risco individual está relacionado com a probabilidade desse micro-organismo de gerar na pessoa doença grave, de gerar na pessoa doença com complicação, de gerar na pessoa doença que gera sequela, de gerar na pessoa doença que mata. Então, isso tem a ver com o risco individual do micro-organismo. O risco coletivo do micro-organismo tem a ver com a sua capacidade de se disseminar pelo ambiente, de ser transmitido facilmente para outras pessoas. Então, uma doença que se propaga pelo ar tem um risco coletivo muito maior do que a doença que é transmitida pelo sexo, por exemplo. Uma doença que é transmitida por água contaminada tem um risco coletivo muito maior do que uma doença que só pode ser transmitida por troca de fluidos, por exemplo. Então, o risco coletivo ele é medido a partir da capacidade que esse micro-organismo tem de ser transmitido com facilidade para outras pessoas, independentemente da gravidade da doença. Então, existem micro-organismos que são transmitidos muito facilmente, mas que provocam doenças leves. E existem micro-organismos que são transmitidos muito facilmente e que provocam doenças graves. No mesmo sentido, existem micro-organismos que promovem doenças leves e que são transmitidos com muita facilidade. Ou não. E a partir desse casamento, da junção dessas duas características, a gente vai atribuir ao micro-organismo um nível. O micro-organismo pode ser de nível 1, de nível 2, de nível 3 ou de nível 4. E da mesma maneira que nós podemos classificar os micro-organismos que estão sendo estudados ou que estão sendo diagnosticados, nós podemos também classificar os laboratórios, os ambientes que nós estamos trabalhando. Existem laboratórios de nível 1, e aí, para o laboratório, a gente usa a sigla NB, né? Que é Nível de Biossegurança. Então, existem os laboratórios NB1, NB2, NB3 e NB4. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas está programado para a gente inaugurar no Brasil, na cidade de Campinas, o primeiro laboratório NB4 da América Latina. Vocês estão sabendo disso?
Ai, desculpa, eu tô vendo agora a mãozinha levantada, perdão. Pode falar, gente. O Anderson, era para saber se a Covid-19 ela se classifica tanto como risco coletivo quanto individual. Sim, a classificação do micro-organismo tem a ver também com o quanto a gente sabe sobre a doença, sabe? Então, quando a gente estava em dezembro de 2019, em janeiro de 2020, o SARS-CoV-2 era NB4, era um micro-organismo de nível 4, né? Micro-organismo de nível 4. Né? NB, perdão, é a sigla que a gente usa para o laboratório. O SARS-CoV-2 era um micro-organismo de nível 4. Por quê? Porque a gente sabia muito pouco sobre ele. E o pouco que a gente sabia é que era uma doença que era transmitida pelo ar, ou seja, se propaga muito facilmente de pessoa a pessoa, então tem um risco coletivo enorme, e matava muito facilmente as pessoas. Naquela época a gente não tinha vacina, a gente não sabia como fazer o manejo da doença. Hoje, muito provavelmente, o SARS-CoV-2 ele não é mais nível 4. Ele provavelmente está enquadrado hoje como nível 3. Por quê? Porque nós melhoramos não apenas o nosso conhecimento a respeito do vírus, como nós melhoramos a nossa capacidade de nos proteger do vírus. Então, a presença de uma vacina e o conhecimento que a gente tem a respeito do vírus permite que a gente trabalhe ele com mais segurança, mesmo diante de um laboratório de risco um pouquinho menor. Então, o conhecimento que a gente tem a respeito do vírus também vai influenciar em qual nível ele vai ser classificado. Significa dizer que, uma vez que a gente conhecer ele, ele deixa de ser nível 4? Não. A gente pode conhecer ele e perceber que, de fato, ele é transmitido muito facilmente e tem elevado risco individual. Vai ser nível 4 com certeza. Mas, em muitas situações, a história mostrou para a gente, né, que quando a gente teve um primeiro contato com a doença infecto-contagiosa, como a gente não conhecia aquele agente etiológico, a gente jogou ele no nível 4, e conforme a gente foi estudando ele, a gente foi percebendo que dá para ir descalonando ele desse nível 4. O conhecimento que a gente tem a respeito da agente etiológica é que vai definir, no final das contas, onde é que ele vai se enquadrar. Sabe que o COV-2 era nível 4 quando ele foi descoberto. Provavelmente hoje ele está como nível 3. Né? Porque hoje ele não é mais tão fatal como já foi no passado. Já que a gente tem as medidas de proteção do vírus, né? Vacina para o vírus e por aí vai. Consegui responder a tua pergunta ou viajei? Conseguiu sim. Obrigada. E aí, qual que é a minha proposta para vocês hoje, crianças? Minha proposta para vocês hoje é essa daqui. Vamos lá para a trilha que vocês adoraram. Cadê? Beleza. Então, tá aqui a página da disciplina. Dentro da página da disciplina, vocês vão clicar na pastinha da aula de hoje. Então, tá aqui, 11 de setembro, aula 4, normas de biossegurança. Por enquanto, não tem gravação, porque a aula ainda não acabou, né? Mas quando acabar, eu vou colocar a gravação aqui para vocês. Então, eu quero que vocês abram essa pastinha aqui. Quando vocês abrirem a pasta da aula 4, vocês vão ver que tem 3 documentos e uma atividade. O primeiro documento é um documento que trata da classificação dos laboratórios. Acho que 2 vezes foi. Então, tá aqui. O primeiro documento é um documento que vai apresentar para vocês a classificação dos laboratórios. Então, vai explicar o que é biossegurança, vai apresentar, né, conceitos iniciais a respeito de barreiras e tipos de micro-organismos, e vai falar para vocês os níveis de biossegurança laboratorial, aqui na seção 3, a partir da página 29. Então, esse documento vai explicar para vocês o que é o laboratório NB1 e quais são suas características. O que é o laboratório NB2 e quais são suas características. NB3, NB4 e assim sucessivamente. Esse é o primeiro documento. O segundo documento é um documento que apresenta a classificação de risco dos micro-organismos. Então, do mesmo jeito que laboratório tem nível, micro-organismo também tem. Então, este documento aqui, o 2, vai apresentar para vocês o que é um micro-organismo.
de nível 1. O que é um micro-organismo? De nível 2, de nível 3 e de nível 4. Quais são as características desses micro-organismos e quais são os principais exemplos que a gente tem de cada um deles. E o terceiro documento vai apresentar para vocês, ele é uma manual da OMS, mas o que eu quero que vocês se detenham nele é a parte em que ele trata das capelas de fluxo laminar. Então, aqui, ele chama de câmara de segurança biológica. Existem, a grosso modo, 3 tipos diferentes de câmaras de segurança biológica. A câmara de classe 1, a de classe 2 e a de classe 3. Vamos lá. Aqui. Câmara de segurança biológica de classe 1. Aí está aqui o desenho dela e a explicação do que trata ela. Câmara de classe 2. Câmara de classe 3. Os desenhos dela, né, quais são as suas características e a explicação de cada uma delas. Deu para entender o que está sendo abordado em cada documento? E o que eu quero que vocês observem em cada documento? Cadê vocês? Todos eles são gigantes. Vocês não vão ler tudo. Vocês vão pontualmente para cada um desses trechinhos que eu apontei para vocês. Deu para entender do que trata o documento 1, do que trata o documento 2 e do que trata o documento 3? Tá. Beleza. Vamos voltar lá para a trilha. Uma vez que a gente entendeu o que tem em cada um desses 3 documentos, vocês vão pegar esta atividade aqui, ó. E essa é a atividade que eu quero que vocês façam agora. Muito simples. Eu dei para vocês uma tabelinha de nível de biossegurança, uma tabelinha de risco de agente biológico e algumas imagens de câmaras de segurança biológica. Eu quero que vocês completem a primeira tabelinha, explicando nos laboratórios. Eu já preenchi a primeira linha para vocês verem como é. Vou preencher para NB2, para NB3 e para NB4. Quais são os riscos individuais? Quais são os riscos coletivos? Quais são as barreiras primárias que a gente encontra nestes tipos de laboratórios? Quais são as barreiras secundárias que a gente encontra nestes tipos de laboratórios? A segunda tabelinha é de risco de micro-organismo. Tá bom? Preencher a primeira linha para vocês sentirem como é. Vou preencher para o de classe 2, para o de classe 3 e para o de classe 4. Qual que é o risco individual, o coletivo, as características do micro-organismo e pelo menos 3 exemplos de cada um. E aqui embaixo, vão responder essas perguntinhas sobre as capelas de fluxo laminar, né, sobre as capelas de segurança biológica, utilizando esses documentos 1, 2 e 3 que eu acabei de apresentar para vocês. Cadê vocês? Deu para entender o que vocês vão fazer? Preencher uma tabelinha, preencher outra tabelinha e responder as perguntas do final do documento. Suave na nave. Beleza. Então, vou dar para vocês um tempinho para vocês fazerem isso, de boa na lagoa, isso aí, sabe? Então, vou dar para vocês um tempinho para vocês fazerem isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me perguntar por aqui. Deixa eu ligar o cronômetro. Não, já, um pouquinho tempo. Bora? 1, 2, meia e... já.
E aí, crianças, quem está comigo me dá sinal de vida. Aqui, Beleza. Wenderson. Sara, beleza. Vi Raíssa, vi Joab. Quem mais? Quem mais? Vi Manuela. Lívia, Júlia, Vinícius, Yasmin, beleza. Melissa, beleza. E aí, crianças? Qual foi o nível de complicação da atividade? De ridiculamente fácil para, ai meu Deus, o que é isso? Eu achei um pouco confuso, Wenderson, tanto porque eu só consegui resolver um quadrinho todinho. O primeiro, no caso, dos laboratórios, foi? Isso, aí eu tô tentando resolver logo as das câmaras. Entendi. Chatinho de achar as informações. Pouco tempo para achar as informações. Tá. Tá. Os textos enormes, né? Tá, então o problema foi o tempo, e não o nível de dificuldade, né? Sim, acho que foi mais questão do tempo mesmo. Hum. Tá, mas bora fazer assim. A gente já fala sobre a atividade. Mas como não deu tempo de fazer a atividade primeiro, vou ver aqui como é que a gente vai se organizar. Beleza, apareceu um slide para vocês, né? O primeiro quadrinho é o quadrinho que trata dos níveis de biossegurança dos laboratórios, né? Que nível vocês dão para esse laboratório? Nível 1, Por quê, sabe? porque eles não estão usando equipamentos completos, como luvas, máscaras, e eles possuem um risco de uma infecção grave, e eu vi que geralmente os de nível 1, eles não causam, não possuem a capacidade de causar infecção em pacientes saudáveis. Então, eu acredito que Patogênico. por eles não usarem o equipamento, então não seja algum patógeno grave. Algum patógeno não, algum micro-organismo de infecção grave. Tá, eu vi que deu chuva de um aqui nos comentários também, né? Lívia, Melissa, Edinaldo e Júlia. Gente, laboratório de nível 1 é o laboratório que a gente posa para fazer foto, né? Então, como Sara muito bem colocou, não tem luva, né? Não tem. A bancada tá ali, ele tá com a canetinha em cima da bancada, ele tá usando um jaleco, mas eu, sinceramente, não sei se ele tá usando esse jaleco aí com o objetivo de proteger ele de nada, ou se é só pelo look, né? Para poder manter o look ali bonito. Não tem máscara, não tem óculos de proteção, não tem gorro. Então, laboratório de nível 1 é isso aí que vocês estão vendo. São micro-organismos que sequer são patogênicos para o ser humano, né? A gente pode, eventualmente, até estar transmitindo eles aí de uma pessoa para outra, mas estou vendo uma ameba na água ali na minha lâmina de vidro. A amebinha é inofensiva para o ser humano. Posso trabalhar com ele no laboratório de nível 1. Cadê? Tem mais comentários aqui, é? Aí você colocou aqui, né? Talvez até de infecção, mas não tanto de transmissão. Né? Então, eles podem provocar, os micro-organismos que a gente trabalha no nível 1, eles podem provocar doença no ser humano? Pode, especialmente se for um indivíduo imunocomprometido. Né? Mas espera-se que em indivíduos rígidos, indivíduos sadios, eles não provoquem doença. E risco de transmissão para outras pessoas, mínimo. Show de bola. Show de bola. O que são exemplos de laboratório de nível 1? Laboratório escolar, Laboratórios escolares. Perfeito. ensino fundamental. Os laboratórios do campo saúde, Raiz colocou aqui. O que vocês acham? Os laboratórios do campo saúde, vocês diriam que são de nível 1? Eu acho que eles chegam a ser de nível 2.
Como assim eles chegam a ser nível 2? Porque, por exemplo, tem algumas tanto tem laboratórios como, por exemplo, como o Júlio está falando, o de micro, eu acho que já é nível 2. Isso colocou aqui, retiro o que disse. Retire não, Raíssa, retire não. Olha, quando a gente está falando dos laboratórios de bioquímica e de biofísica, eu acho que você está certo, Raíssa. Os laboratórios de bioquímica, exatamente, José Eduardo. O laboratório de bioquímica é nível 1, com certeza, né? Tudo que está ali é com alimentos, né? Com titulação, hidróxido de sódio, com ácido clorídrico, bem diluído. Então, concordo que os laboratórios de bioquímica, de biofísica, o de microscopia 1 ali talvez, que a gente só vê a lâmina já pronta, mas o laboratório de microbiologia do saúde, eu daria o nível 2. Né? O laboratório de microscopia 3, que é aquele que vocês brincavam de fazer ASO, PCR, fator, né? Fazer venoso, daria ali o nível 2, né? Mas não precisa ser insegura não, viu? Está certo. Os laboratórios de saúde, eu concordo com vocês. Tem nível 1 e tem nível 2. E já está entrando nessa seara, o que muda do laboratório NB1 para o laboratório NB2? O Júlio colocou assim, risco moderado. Como assim? Eles podem causar alguma patogenia, alguma infecção, só que não tão grave, no caso dos micro-organismos. Então, não precisa de equipamentos tão, como é que eu posso dizer? Tão rigorosos. Esse risco moderado que tu colocou aí, Júlia, é risco moderado para o indivíduo ou para a coletividade? Pelo que eu entendi, é para ambos. O que mais vocês acham? Para individual, eu coloquei risco baixo. E para a coletividade? Eu coloquei risco moderado. Ainda mais. Deixa eu passar aqui meu slide. Olha aí. Adequado ao trabalho que envolva agentes de risco moderado para pessoas e meio ambiente. Então, tá aí, né? Então, micro-organismos que têm um risco até moderado para a coletividade e para o indivíduo que está operando. Então, pode ser um micro-organismo que tem moderada chance de provocar doença no indivíduo que está operando o micro-organismo e pode ter um risco baixo para a coletividade. Ou pode ser um micro-organismo que tem moderado risco de transmissão para a coletividade, mas baixo risco para quem está operando. Então, ele é até um risco moderado para o indivíduo e para a coletividade. Se for um micro-organismo que é de risco moderado para o indivíduo, mas alto para a coletividade, ele já não pode mais estar no NB2. Então, se for um micro-organismo que tem baixo risco coletivo, mas alto para o indivíduo, ele também não pode mais estar no NB2. Então, o NB2 é para até moderado nas duas categorias, né? E aí, sabe, bem assim, eu vou precisar de equipamentos de biossegurança, mas não precisam ser os equipamentos, como foi, Sara, que tu falou? Tão rigoroso, Eu falei foi? rigorosos. Rigorosos. O que seria, assim, equipamento rigoroso que eu não preciso no NB2? Tipo um macacão de proteção. Show. Cabine de fluxo laminar, como a gente colocou ali. Show. Tu queria falar outra coisa, cara? Pode falar. Sobre o risco. Ele pode, tanto no individual como para a comunidade, ele pode chegar a ser moderado, mas também pode ser baixo, é isso? Sim, exatamente. Certo. Eles meio que vão se complementando, sabe? É tipo assim. Meu Deus do céu, olha que exemplo idiota que eu vou dar.
Mas quando eu era criança, a Sony lançou um console chamado PlayStation 1. E aí o PlayStation 1 foi revolucionário na época, né? Eu não tive PlayStation 1, na época a gente ia para os videogames, né? As casas de videogame para poder jogar videogame. E aí o PlayStation 1 foi revolucionário, né? As coisas 3G lá, desbancou o Nintendo. E aí, algum tempo depois, a Sony lançou um console chamado PlayStation 2. E o interessante do PlayStation 2 é que apareceram jogos novos para o PS2, que inclusive eu acho que foi o bicho mais pirateado de todos os tempos. Vendia muito bicho pirata por aí. E o PlayStation 2 era um aparelho que rodava os jogos do PlayStation 2 e rodava também os jogos do PlayStation 1 nele. Ele rodava o jogo dele e rodava também os jogos da geração anterior. Era muito bacana. Normalmente não acontecia isso no mercado, né? Cada console tinha o seu joguinho. Me perdoe pelo exemplo, mas nos laboratórios de biossegurança, né, nos níveis de biossegurança para os laboratórios, o entendimento funciona mais ou menos da mesma forma. Os micro-organismos que eu estou trabalhando em um laboratório NB1, eu posso trabalhar com ele no NB2. E eu posso trabalhar com ele no NB3 e no NB4 também. O micro-organismo que eu estou trabalhando com ele no NB2, ele pode ser trabalhado no NB3, ele pode ser trabalhado no NB4. O que não pode acontecer é o caminho inverso. Se o micro-organismo é de classe de risco 2, e aí eu acredito que a essa altura do campeonato ficou muito claro para vocês que, de novo, é aquela brincadeira de encaixar o triângulo no espaço do triângulo, encaixar o quadrado no espaço do quadrado. Micro-organismos de classe de risco 1, eu só posso trabalhar com eles. Aliás, micro-organismos de classe 1, eu posso trabalhar com eles em NB1, NB2, NB3 e NB4. Micro-organismos de classe de risco 2, eu só posso trabalhar em laboratório NB2, NB3 e NB4. Micro-organismos de classe de risco 3, eu só posso trabalhar NB3 e NB4. E micro-organismo 4, eu só posso trabalhar em NB4. Né? Porque o laboratório ele é construído com uma arquitetura e com um conjunto de equipamentos que deve ser compatível com a classificação de risco do micro-organismo para o qual a gente está querendo trabalhar. Então, a ideia é que o laboratório NB1 é projetado para poder receber micro-organismos de classificação de risco 1. O NB2 para receber micro-organismos de classe 2, e assim sucessivamente. Mas nada te impede de ter um micro-organismo de classe menor sendo trabalhado em um laboratório de classe maior, como com certeza já aconteceu com vocês, né? Nem tudo que vocês fazem no laboratório de escola de biomedicina, por exemplo, requer uma estrutura de NB2. Muitas das coisas que vocês fazem não precisariam estar sendo feitas no laboratório NB2. Mas como tem algumas coisas que só podem ser feitas no NB2, vocês acabam tendo NB2 para tudo. Fez sentido? Ou eu viajei? Cabine de fluxo laminar. Qual a diferença das demais? Julia colocou a cabine de fluxo laminar, ou ele chama lá de cabine de segurança biológica também, né? Confuso foi. Sim, um pouco. Fala aí. No exemplo do videogame, assim, o jogo do PlayStation 1, eu posso jogar no PlayStation 1 e no PlayStation 2. Mas o jogo do PlayStation 2 só roda no PlayStation 2, não roda no PlayStation 1. É mais ou menos a mesma. Então é como se, por exemplo, tu falou que não pode um micro-organismo que é manuseado no NB2 não pode ser no NB1. Não. Mas o do NB1 pode ser no NB2. Pode. Mas naquela hora tu não falou da Covid, que antes ela era classe 3, antes era 4 e agora é 3? E agora é 3, exatamente. Por quê? Porque agora a gente conhece mais sobre o vírus. Então, o entendimento que a gente tem do vírus
e a tecnologia que a gente tem à nossa disposição para poder prevenir formas mais graves da doença permitem que hoje ele seja colocado no NB3. Então, Quando a só gente- pode mudar se mudar O meu entendimento do micro-organismo, sim. o micro-organismo frente à sociedade. Se eu mudar essa situação com conhecimento. Sim. Certo. Ou até mesmo com o passar do tempo. Por exemplo, o ebola é um vírus que sempre foi muito famoso, porque na minha época de graduando, por exemplo, todo mundo tinha medo do ebola. E na época que aí o vírus continua podendo ser manipulado no NB4, claro que pode, Júlia. Pode. Na época que eu era estudante, teve um surto de ebola em alguns países da África. E o ebola, e já era o segundo surto, né? O primeiro matou, tipo assim, 98% das pessoas que pegavam o vírus morriam. E era uma morte horrível. E aí as pessoas morriam e tinham que ser colocadas em caixões lacrados, não tinha velório. Aí o cachorro tinha que ser enterrado de um jeito todo especial, então a pessoa tinha que ser incinerada, porque o medo era muito grande de você contrair o vírus e acabar morrendo. Mas o, o grande legal do organismo humano é que a gente tem resposta imune adaptativa. Então, por conta dessas múltiplas exposições ao vírus, da mesma maneira, por conta das múltiplas exposições do vírus ao organismo humano, vocês vão lembrar da disciplina de parasitologia que existe uma relação chamada relação parasita-hospedeiro. A relação parasita-hospedeiro ideal é aquela que permite que o parasita viva no hospedeiro sem fazer muito mal para o hospedeiro. Só um instante, crianças. Desculpa, crianças, era alguém batendo aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente entra em contato com um determinado micro-organismo e ele é tão agressivo para o hospedeiro que acaba matando o hospedeiro, essa é uma relação que, por motivos óbvios, é ruim para o hospedeiro. Mas a gente também tem que ter em mente que essa relação também é ruim para o parasita. Porque se o hospedeiro morre, o parasita não tem mais onde viver. E aí ele está fadado a morrer também, aí tem que procurar um novo hospedeiro para ele poder sobreviver. Então, por conta das múltiplas exposições que esse vírus teve com o ser humano ao longo dos anos, tanto nós, seres humanos, somos capazes de desenvolver respostas imunes efetivas frente ao vírus, mas mais importante do que isso, o vírus teve a oportunidade de realizar mutações e se adaptar de modo a permanecer no hospedeiro por mais tempo. Ou seja, a mortalidade provocada pela doença diminuiu. Significa dizer que em um dado momento no futuro, a gente pode estar falando de um vírus ebola que vai estar no NB3. Ele pode mudar de categoria. Se ele mudar de categoria, isso vai permitir que a gente consiga manusear esse micro-organismo em um laboratório com estrutura um pouquinho menor. Se eu quiser continuar trabalhando nele só com a estrutura topzera, eu posso fazer isso? Posso. Mas o conhecimento que a gente tem do vírus, as mudanças pelas quais o vírus passou, e as mudanças pelas quais a própria sociedade passou, podem permitir essa migração do micro-organismo. Do mesmo jeito pode acontecer o inverso também, né? A gente pode estar diante de uma bactéria hoje, que a gente trabalha com ela no nível 2. Mas se essa bactéria, de repente, começa a passar por mutações e se torna mais agressiva, e se torna mais resistente aos antimicrobianos que a gente normalmente usa, então a bactéria, ela também pode subir de categoria. Então, eu posso ter cepas de Klebsiella pneumoniae, que eu estaria trabalhando no nível 2, mas pelo fato de aquela cepa específica ser uma Klebsiella pneumoniae resistente aos antibióticos da classe dos carbapenêmicos, essa cepa específica eu só posso trabalhar com ela no NB3. Fez sentido isso que eu falei? Essa classificação, ela não é
fixa para todo sempre, amém. A gente pode e deve estar atualizando os conhecimentos de modo a alocar esses micro-organismos onde eles forem, onde fizer mais sentido encaixar eles. E isso pode significar que alguns micro-organismos, eventualmente eu vou precisar subir o nível deles, para poder trabalhar com um pouquinho mais de rigor, para não deixar a gente se infectar. E em algumas outras situações, um determinado micro-organismo passou por mudanças genéticas que permitiram que a gente baixasse ele de categoria. Também, Raiz, tem a ver com a capacidade de contenção do micro-organismo, mas tem também com a capacidade infectante dele, ou com a mortalidade provocada pela doença, ou possíveis complicações provocadas pela doença, ou pelo simples fato de eu ser vacinado ou não. Pelo simples fato de haver vacina para a doença ou não. Eu viajei ainda mais. Eu viajei ainda mais. Ou deu para dar uma iluminada aí? Tá. Tá. Tá, então a gente estava brincando de que nível é esse, né? Que nível é esse? Nível 4. O que tem aí que te faz pensar que ele é nível 4? Os macacões. Tá, então tem um macacãozinho aí, né? O que mais? Eu posso ter macacão no nível 3 e eu posso ter macacão no nível 4. As câmaras de segurança. É uma Bora ver. câmara de segurança isso daqui? Esse, Bora ver. que tem tipo Bora uma porta ver. de vidro? Tá, aqui é um ambientezinho, né, ó. Eles estão de luva, estão de máscara, estão de macacão. Aí eu tô vendo um macacão fechadinho aqui, né, ó. Beleza. Aqui também. Tô vendo um macacão fechadinho. Um óculos, um N95, um macacão fechadinho. Então 4 ou acho que 3? é N3, NB3. O que que tá faltando aqui para ele ser 4? Eu acho que o rosto ainda não tá muito bem coberto. Ainda mais. O respirador atrás do macacão que não tem, exatamente, Júlia. O que vai diferenciar aí o NB3 do NB4, olhando do ponto de vista dos equipamentos de proteção individual, é o suprimento de oxigênio do manipulador. Essas pessoas que a gente está vendo nessas imagens estão de máscara, mas elas estão respirando o ar do laboratório. Apesar de elas estarem muito bem protegidas, em um ambiente muito limpo, provavelmente em um ambiente estéril, elas estão respirando o ar. Para isso, e por conta disso, eu posso dizer que ele é um NB3. Porque o que vai de 3 do 4 a nível individual é justamente o suprimento de oxigênio do manipulador. Em um laboratório de nível 4, quem está no laboratório tem um suprimento de oxigênio próprio. Ele não respira. O que significa dizer que, mesmo diante de todas essas proteções, se porventura mesmo escapar e ficar solto aqui no ambiente, por conta desse suprimento próprio de oxigênio, o manipulador não vai se contaminar. É uma barreira a mais. Né? Além disso, a presença dessas antessalas aqui ó, no laboratório, o que é essa antessala? A gente entra nessa salinha aqui, aí essa salinha ela fica antes do laboratório, mas ela individualiza o laboratório da entrada do laboratório em si. E aí ela é fechada dos dois lados, e cada um desses buraquinhos aqui é um sugador de ar. Então é criado um vácuo aqui dentro. Todo esse ar contaminado é sugado, e só depois você pode entrar no laboratório, para poder evitar que o ambiente lá dentro também seja contaminado. Isso também é uma característica que a gente só encontra nos laboratórios NB4. Além, é claro, das características estruturais, né? Espera-se que o laboratório NB4 esteja isolado, né?
Então, eu não posso ter um laboratório ND4 numa cidade, eu não posso ter um laboratório ND4 num shopping. O isolamento geográfico do laboratório também é uma característica importante para funcionar como barreira de contenção, caso a gente tenha algum problema de contaminação externa do laboratório. Né? Então, algumas outras características devem ser levadas em conta. Né? O fluxo de ar do laboratório, né? De onde o ar vem para onde o ar vai, né? Quantos filtros eu vou colocar nesse laboratório, onde é que esses filtros vão ser posicionados. Então, existem algumas outras características estruturais, inclusive a cerâmica do laboratório, né? Essa rebarba entre a cerâmica, o piso e a parede precisa ser arredondado para garantir que eu vou conseguir fazer a limpeza do laboratório e não vai ficar nada preso em nenhum vinco. O piso precisa ser único, né? Percebam, não tem peças de cerâmica, né? É uma peça só, também para facilitar a limpeza, enfim. Existem características estruturais que também devem ser levadas em conta. Mas, do ponto de vista individual, essa é a grande diferença que vai permitir que eu identifique, né? O que é 3 e o que é 4. Tá. Acho que deu para dar pelo menos uma pincelada aí nos níveis de biossegurança e nos micro-organismos a gente não falou, e nem das capelas de fluxo laminar a gente também não falou. Então, o que eu vou fazer com vocês, crianças? Como essa atividade? Vocês me disseram que só deu tempo de fazer a primeira parte, eu vou pedir para vocês fazerem a parte 2 e 3. Como vocês bem disseram, não é uma atividade difícil, você só tem que garimpar a informação. Eu vou pedir para vocês trazerem isso resolvido para mim na próxima aula, que vai ser a aula de calibração de vidrarias e equipamentos. E antes de começar a aula de calibração, a gente retoma isso, fala um pouquinho mais dos micro-organismos e fala um pouquinho mais das câmaras de segurança biológica. Alguém perguntou aqui atrás, né? Está aqui, Júlia Oliveira, cabine de fluxo laminar. Qual a diferença das demais? As grandes diferenças, Júlia, das cabines de segurança biológica vão estar relacionadas ao fluxo de ar. Então, geralmente, nas capelas de fluxo, nas cabines de segurança biológica, eu sempre quero chamar de capela de fluxo laminar, mas o termo mais adequado, de fato, é cabine de segurança biológica. Nas cabines de segurança biológica de níveis 1 e 2, normalmente a gente tem uma cortina de ar separando a gente do material que a gente está trabalhando dentro dela. Então, o sentido desse ar e a maneira como esse ar pode ou não ser recirculado dentro da câmara e depois a maneira como esse ar vai ser filtrado antes de ser eliminado do ambiente são as principais características que vão permitir a diferenciação entre as cabines de segurança biológica 1, aí tem 2A, 2B, e depois a cabine de segurança biológica 3. A cabine de segurança biológica 3 é aquela em que não existe nenhum contato físico entre você e o material que está sendo manipulado lá dentro. Né? A luva da cabine de segurança biológica funciona como extensão da própria cabine. De maneira que a gente enfia, vocês com certeza já devem ter visto isso em filme, seriado. É aquela cabine de segurança biológica quadradinha, que a gente coloca as nossas mãos dentro da luva, a luva funciona como extensão da câmara de segurança, e o ar que está lá dentro não sai de lá de dentro, e o ar que está do lado de fora também não entra dentro dela. Tudo com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação. Mas a esses detalhes vocês vão dar uma olhada lá nos documentos e vão preencher aquela atividade que eu passei para vocês. Mas as diferenças estão relacionadas a isso, né? A maneira como o ar é filtrado, a maneira como o ar é recirculado, a maneira como o ar é eliminado da cabine de segurança biológica. Tudo para minimizar a possibilidade de contaminação do operador com o micro-organismo que está sendo trabalhado lá dentro. Parece chato, mas acredite quando eu digo. A gente vê muito cair isso em concurso público, viu, crianças? Muito, muito mesmo. Vale a pena dar uma olhada, né? Especialmente vocês que estão no 8º semestre, estão se formando agora, vão sair afiadíssimos para as provas de concurso. Eu sei que tem gente aqui que é perícia, eu sei que tem gente aqui que é concurseiro, então
vale a pena dar uma olhada nisso, vale a pena a gente dar uma revisada nisso antes de vocês saírem, né? Biossegurança é uma disciplina que a gente pagou há muito, muito tempo, e esses conceitos, pelo fato de a gente não estar exercitando ele todos os dias, como tudo, a gente vai esquecendo disso, né? Faz parte. Crianças, tem mais alguma dúvida antes da gente finalizar hoje? Eu estou sentindo que eu estou falando muito e vocês estão muito caladinhos hoje. Está tudo bem? Beleza. Então, o dever de casa que fica para vocês é vocês finalizarem a atividade de hoje. Semana que vem a gente retoma, finaliza esse conteúdo e começa o conteúdo de calibração de virarias e equipamentos. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Espero que ela de hoje tenha sido produtiva. Até amanhã. Eu vou mostrar para vocês na plataforma, na trilha, as datas da parcial de vocês, tá? Tenham todos uma ótima semana, uma ótima noite, em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, gente.